Meu nome é Cintia Andrade e hoje vamos ter uma aula de ciências para os alunos da EJA sobre sistema solar. Esse assunto, ele causa muita curiosidade nos alunos, pois é muito interessante pensar o que tem no espaço, o que tem ao nosso redor e as várias coisas que acontecem nesse grande universo. E quando nós falamos do sistema solar, estamos fazendo um recorte aí, não é tudo o que existe, mas uma pequena parte que gira ao redor do Sol. O Sol, ele tem uma grande atração gravitacional, que faz com que todos esses sistemas solar girem ao redor dele, sendo atraídos aí por ele. E o que compõe o sistema solar são os famosos planetas, além de outros astros, asteroides, os meteoritos, cometas que também giram ao redor desse Sol. Quando nós falamos aí do sistema solar, será onde ele está situado, né? Onde ele fica? Então ele fica em uma galáxia. E essa galáxia, nossa galáxia é chamada de Via Láctea. Ela recebeu esse nome de Via Láctea devido a essa visualização em que um céu muito limpo, né, e esbranquiçado, ele tem esse formato elíptico e há um movimento devido à força gravitacional. E essa não é a única galáxia, pois existem centenas de outras galáxias. Então não pense você que a Via Láctea é a única. Portanto, percebemos onde estamos situados nesse grande universo. A nossa localização é nessa aí imagem que eu estou mostrando, que é a Via Láctea. Dando continuidade aos componentes que existem no nosso sistema solar, temos aí os nossos 8 planetas. E quem são eles? Vamos ver agora. Primeiro, nós temos o Mercúrio. Ele é o menor de todos e o mais próximo do Sol. Depois vem Vênus. É o segundo na sequência e o planeta mais quente de todos, pois a sua atmosfera ela retém muito calor e a constituição de muito gás carbônico. Depois nós temos a nossa Terra, onde nós vivemos. Depois vai vir aí Marte, o segundo menor, chamado aí de planeta vermelho. Tem até algumas sondas analisando o Sol e alguns imaginam futuramente em fazer uma viagem para lá. O grande Júpiter depois vai vir. Depois nós temos o Saturno com seus anéis não sólidos, mas sim de poeira e de materiais rochosos. O penúltimo que nós vimos é o Urano. Ele aí é muito um planeta gelado. E ficando por último, temos o Netuno. Antes nós tínhamos 9 planetas, que eu botei aí, incluí o Plutão. Mas ele foi tirado da nossa lista de planetas e não é mais configurado desde 2006 como um planeta. Então, nós ficamos assim, nosso sistema solar atualmente. Temos na ordem o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e o Netuno. Quando nós falamos aí de grandes diferenças entre eles, os planetas do sistema solar, podemos dividir aí em planetas rochosos e gasosos. Mas como assim? Então, os 4 primeiros, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles têm uma constituição rochosa. O seu solo é rochoso. Quando eu falo de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são planetas gasosos. A grande constituição deles é gás. Então podemos ter até alguns núcleos sólidos, mas a maior parte da sua constituição é de gás. E eles são diferentes. Por exemplo, em Marte, nós podemos aí enviar sondas, como eu já disse anteriormente, para pousar e analisar o solo, porque eles são aí essencialmente formados por materiais rochosos. E aí temos um exemplo aí da sonda analisando aí o solo de Marte. Mas nos planetas gasosos não podemos fazer isso, pois a grande constituição é gasosa, apesar de ter também alguns desse núcleo, o sólido,
Eles são planetas de elevadas dimensões, formados essencialmente por gases como hidrogênio, hélio, Júpiter e Saturno, ou gelo, amônia e metano, Urano e Netuno. Algumas curiosidades eu coloquei aí, né, sobre os nossos planetas, que vem falando sobre cada um deles, o seu estado físico, né, como eu mostrei aí, Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte são rochosos, e já Saturno, Júpiter, Urano e Netuno são gasosos, e aí vem a temperatura deles, né, a distância que eles têm do Sol, e aí é muito legal a gente estar, né, vendo essas diferenças entre os planetas. Quando falamos aí em planetas, sempre vamos falar também dos satélites naturais. E porque os planetas são corpos sem luz própria, do mesmo jeito, os satélites eles também são corpos sem luz própria. E quem é o nosso satélite natural? É a nossa Lua. Então, aí já teve até uma visita, né? Nos Estados Unidos já fizeram as visitas à Lua, mas a nossa Lua, apenas os planetas de Mercúrio, Vênus não possuem Lua, mas Vênus é um planeta mais brilhante do nosso céu, sendo um corpo mais brilhante do nosso céu aí. Então, nós vemos aí nesse slide, temos as principais luas do sistema solar. A Terra, né, tem aqui uma lua só, mas Marte já tem 2 luas. Júpiter, é formado de várias outras luas. E uma característica muito interessante é que Saturno, ele tem 53 luas e Júpiter ele tem 50 luas, fora as 10 que ainda estão em estudo para ver se entram como satélites naturais ou não. Mas por que isso? Porque nós temos apenas uma lua e eles têm 53, 50 luas, com possibilidade ainda de entrar mais uma. Isso é devido à sua grande massa, pois quanto maior é a massa do corpo, maior é a atração gravitacional que ele exerce. Então, eles acabam atraindo mais corpos para circular ao seu redor. Então, quando nós falamos de satélites naturais, lembramos da Lua. E por que ela está sempre ali próximo de nós e não vai embora? Porque ela é atraída pela nossa força gravitacional. No caso deles, como eles são maiores, por isso eles têm essa maior quantidade de satélites naturais. Nós vamos agora recapitular o que aprendemos sobre os nossos planetas. Portanto, nosso planeta ele não possui luz própria e é um corpo iluminado aí pelo nosso Sol. E nós temos os satélites naturais, como a Lua, que também é um corpo sem luz própria, que orbita através de planetas, como também, igual ao nosso planeta, ele recebe também o reflexo aí do Sol. E agora vamos entrar no nosso assunto de asteroides. Mas o que existe mais aí no nosso sistema solar, né? Vamos ter aí blocos rochosos e de constituição metálica que giram e circulam ao redor também do Sol. Grandes blocos chamados de asteroides, do tamanho de um campo ou 2 de futebol. Eles são enormes. Já aconteceram impactos de asteroides aqui na Terra, como também em outros planetas, causando grandes impactos e estragos. Mas normalmente eles estão circulando ao nosso redor, sempre atraídos aí pelo Sol. Além desses grandes blocos rochosos, que são os asteroides, tem uma região chamada aí de cinturão de asteroides. Por ter uma grande quantidade deles naquela região, eles se concentram ali, mas eles sempre estão circulando. E aí tem esse cinturão de asteroides. Tem também os chamados meteoroides. Eles têm uma porção menor, enquanto os asteroides podem ser muito grandes e alguns menores. Os meteoroides são menores, tipo resíduos ou partes de asteroides que se partiram, ou também partes de cometas aí que vamos falar daqui a pouco.
Esses meteoroides, esses fragmentos circulando, eventualmente, eles vão acertar algum lugar. Como exemplos, quando observamos alguma imagem da Lua, aí eles normalmente, né, no telescópio a gente observa e ela tem muitos impactos, muitas crateras, e ali justamente devido a essas marcas de impacto desses corpos celestes. Como a atmosfera dela é muito fina, ele acaba que propicia e não fica muito protegida e acaba tendo esses impactos. No nosso caso, como a nossa atmosfera ela é mais espessa e maior, ela permite essa proteção do impacto desses corpos. Então, esses meteoroides, eles podem se fragmentar e vir em direção à Terra, se atraída aí por ela também. Mas, quando eles chegam na Terra e não há uma queda, nós apenas o vemos se fragmentando e se incendiando, nós o chamamos de meteoro, ou seja, esse corpo espacial metálico rochoso, ele entrou na atmosfera, mas ele se incendeia e nós apenas vemos aquela luz, um traço, e aí ele desaparece. Também nós chamamos aí de estrela cadente. Mas uma estrela ela pode cair? De forma nenhuma, né? A estrela é uma grande bola de gás que está em uma distância absurda da Terra. Então, é fora de cogitação. A estrela cadente, na verdade, é um meteoro. Centenas de meteoros diariamente estão entrando na nossa atmosfera e sendo degradados. E devido justamente à constituição da Terra, sua temperatura, ele já se incendeia e desaparece. Então, quando acontece isso, chamamos de meteoros. Mas quando eles eventualmente caem de fato no nosso solo, nos mares, chamamos então de meteoritos, fragmentos de rocha ou de ferro que caem na Terra. Temos aí os exemplos, né, desses meteoritos em alguns museus que podem causar impacto onde eles caem. Claro que sim, né? Então, vamos pedir a Deus aí para que eles não caiam em lugares populosos, mas temos vários exemplos aí nos slides de alguns museus que já tem esse meteorito aí de Bendegoa, o maior do Brasil, aí com 5.360 quilos, e é o 16º do mundo, descoberto em 1784 na Bahia, e hoje ele é exposto aí no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Agora, um outro astro que causa muita curiosidade são os cometas, pois eles têm sua constituição de núcleo sólido, porém eles vão circulando no nosso sistema solar. Vai passando lá longe do Sol e dá uma volta por trás de Netuno. Isso leva muito tempo, muitos anos. Quando ele vai se aproximando do Sol, devido a essa alta temperatura, começa a haver justamente a evaporação e começa a se desprender desse núcleo sólido dele. E aí saindo aí gás, vapor e formando uma poeira, tipo uma cauda. E essa cabeleira que dá uma visão luminosa, daí o nome de cometa. Então, os cometas, eles podem ser visíveis na Terra, gerando aí muita curiosidade e ansiedade. Porém, eles são pouco visíveis, porque leva muito tempo até que ele dê a volta no sistema solar e passe aqui novamente. E um dos cometas mais famosos aí é o cometa Halley. Ele passa a cada 74 a 79 anos. Então já pesquisa aí para ver quando ele vai passar novamente e se vai, né, dar para você ver ele. Então, você aprendeu, vamos recapitular um pouco sobre o nosso sistema solar, que ele compõe de 8 planetas. E nós estamos aí situados nesse grande universo, apenas em uma das centenas de galáxias, que é a Via Láctea. E também aprendeu sobre os outros astros, né, que tem na nossa galáxia, como os asteroides, os cometas, os meteoros, meteoritos.
também nosso sistema solar aí, todo bonitinho, que é composto. Agora vamos fazer uma atividade sobre o assunto. Super fácil, que vem falando aí sobre a ordem dos planetas, para nós identificarmos os nomes. Como nós já aprendemos, né? Primeiro vem o que? O nosso Mercúrio. Depois do Mercúrio, temos Vênus. Depois o terceiro planeta é a Terra. Vem Marte. Depois Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esse é o nosso planeta, nosso sistema solar. Agora, vamos falar sobre... Temos também outra atividade, que é para nós observarmos o sistema solar e responder. Então, qual é o nome do nosso planeta? Como todos já sabemos, é a Terra, né? Em qual dos planetas você imagina que faça mais calor? Então, como vimos também nas explicações, Marte, ele faz aí um calor porque ele possui uma inércia térmica muito baixa e está também próximo do Sol. Em qual dos planetas você imagina que faça mais frio e por quê? Então, como os mais distantes, né, aí do Sol, é o Netuno e Urano, porque eles estão aí mais longe desse Sol e recebem menos calor. E a Terra, ela fica entre quais planetas? Vênus e Marte. E qual é o planeta que fica mais próximo do Sol e o mais distante? O mais próximo, como nós já vimos aí na explicação, é Mercúrio e o mais distante é o Netuno. Representações da Terra. Agora vamos falar sobre quais seriam essas representações. Como podemos representar de várias formas, né, o homem encontrou e para representar o planeta, nosso planeta Terra, onde nós vivemos. Essa imagem é uma fotografia fiel e verdadeira da Terra, vista lá do espaço. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nas cores dessa fotografia, pois o homem utiliza essas cores para representar a água do mar, essa cor azulada, para representar a água do mar, dos oceanos, dos rios, lagoas, e já a representação branca simboliza as nuvens, o marrom, as áreas do continente, o lugar onde tem aí a humanidade vive, e também de verde a vegetação. A partir dessa observação da Terra, vista do espaço, o homem criou o globo terrestre. O globo terrestre, ele é uma representação mais fiel aí, mais parecida. Muitas escolas têm esse globo da Terra. Mas por que isso? Porque o globo terrestre tem um formato arredondado, bem parecido com a Terra. E nele nós conseguimos ver os continentes, os oceanos, os mares. Quando observamos o globo terrestre, nós temos apenas a parte que está voltada para nós. Nós vamos ver aí nesse globo que eu mostrei, que conseguimos ver lá em cima os Estados Unidos e a América, mais para baixo o Brasil também. Mas se nós virarmos a face do globo, podemos ver a outra parte que fica aí a China, a Austrália. Então, ele é bem completo, né? Nós podemos ver. Vamos agora mais falar sobre os satélites. O homem, vemos aí nessa imagem que esse satélite ele criou para fotografar a Terra lá do alto, né? Lá de cima. Pois tudo que o homem fez, né, para representar a Terra não foi tirado da imaginação dele. Foi aí registros feitos pelos satélites que aí fotografaram e aí foi usado para a nossa identificação agora de como é a Terra. Também tem outra, ele utilizou aí de pesquisas, de fotografias e de muitos estudos até descobrir como a Terra é na realidade. E chegou à representação que vemos nos livros, nos cadernos, a representação plana da Terra, conhecida como planisfério político ou simplesmente
Eclipse Mapa Mundi. Nessa representação que vocês estão vendo, é como se pegássemos o globo terrestre e abríssemos ele, e aí nós conseguíamos ver tudo, todos os continentes, todos os oceanos, nessa representação. Então ele fica bem mais exposto. Nele, a superfície do planeta é projetada sobre a superfície plana de uma folha de papel, que é muito utilizada nos livros aí para facilitar os nossos estudos. Vocês já perceberam que durante o dia o Sol pode ser visto em vários pontos diferentes do céu, dando aí a impressão que ele se move de lugar. Isso acontece devido ao movimento de translação e rotação, e é o que vamos ver agora, esse movimento de rotação. Quando eu falo desse movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo, e você repare que esse eixo ele é inclinado a 23 graus, ou 23 e um pouquinho. Isso faz diferença? Claro que faz, porque se nós fizéssemos esse movimento de rotação de outra forma, não iria dar certo. Repare aqui no nosso esquema. Esse movimento ele tem um sentido, ele vai ocorrendo no sentido anti-horário, vai ocorrer do oeste para o leste. Mas por que não sentimos a Terra girando? Porque estamos na sua superfície girando com ela. Logo, quando você está dentro de um avião ou dentro de um carro em uma alta velocidade, você não tem a sensação corporal dessa velocidade. Então, a Terra, quando ela está girando em uma velocidade, a gente também não vai sentir essa velocidade. E você pensa que essa Terra está girando no sentido oeste para o leste? E qual é a duração dela? Então, essa duração ela leva em média 24 e uns quebrados, mas nós sempre vamos trabalhar com os números redondos, então vai ser 24 horas. Vale lembrar que não é só a Terra que gira, os outros planetas ele também giram ao redor do seu próprio eixo, até a Lua também gira ao redor do seu próprio eixo. Vamos ver depois. A rotação ela permite que as diferenças entre dias e noites e a duração desse dia ou dessa noite aí vai variar, não só devido à rotação, mas devido também a esse eixo inclinado da Terra. E além disso também devido ao nosso outro movimento chamado de translação. O movimento de translação, ele é quando essa Terra ainda girando no seu próprio eixo, ela vai girando também como uma elipse em caminho elíptico. Repare, não é um círculo. Como é algo elíptico, em alguns pontos a distância entre o Sol e a Terra é maior, e em alguns outros pontos a distância entre o Sol e a Terra é menor. Então, o movimento de translação, essa órbita, que é o caminho que o astro faz de forma elíptica. Por exemplo, aqui no nosso planeta Terra, no Brasil, repare aí no nosso slide, que a incidência solar será maior no hemisfério sul. Então, não é só o fato de circular ao redor da Terra, mas também a inclinação da Terra. Quando nós falamos se há uma maior incidência do Sol, e no caso, ali em dezembro, nós temos o verão. E se eu tenho uma menor incidência solar, menores temperaturas em uma região, aqui no Brasil mesmo, o dezembro é verão e em junho é inverno. Já no hemisfério norte, enquanto em dezembro o sul está em verão, o hemisfério norte está em inverno. E assim vai trocando a porção superior do planeta, ela está em uma estação, e a porção inferior ela está em outra estação. Isso se deve então ao movimento de translação e da inclinação da Terra. Aí você fala, mas e a questão do dia? Pois o dia no verão ele não é mais longo. Não é mais longo? Um dia que dura mais horas? Verdade. É justamente pela inclinação da duração da exposição ao Sol devido a esse ângulo aí. Entendi, então, que isso é muito importante, o eixo e a inclinação da Terra. É muito importante para o clima da Terra e é muito importante para a estação também do ano.
E a questão do ano bissexto, que a cada 4 anos nós temos um dia a mais. Você lembra disso? Um dia a mais que colocamos aí no dia 29 de fevereiro. Mas por que um dia a mais? Esse caminho, essa órbita do planeta ao redor do Sol, ele não dura 365 dias e 6 horas. Então, esse ano tem 6 horas e no outro ano junta mais 6 horas, no próximo ano mais 6 horas, no próximo ano mais 6 horas, chegando aí a 24, formando assim um dia a mais. E aí, esse cumulativo tem mais um dia, formando aí, no ano bissexto, 365 dias para completar o caminho. E agora eu quero comentar com você também a questão do fuso horário. Você já percebeu que tem algum parente ou amigo em outro país, ou às vezes você vê no jornal também, e aí que está acompanhando o jogo, e você observa que um fato curioso, aqui são 3 horas da tarde e lá são 2 horas a mais ou 4 horas a mais. Por que essa diferença? Ou aqui já está noite, lá ainda está sol. Às vezes até aqui mesmo no Brasil, tem lugares lá em Santa Catarina mesmo, que é a diferença de fuso horário de 1 hora. Mas por que isso acontece? Justamente aí pela inclinação do eixo da Terra e o movimento de rotação. Então você imagina que enquanto em um local os raios solares já chegou ali, ainda falta mais um pouquinho para chegar em outro lugar e mais um pouco para chegar em outro. E então, dependendo da inclinação e do ângulo da posição que nós estejamos em relação ao Sol, e se é dia ou noite, a posição que a gente está em relação à nossa rotação também vai fazer aí uma diferença no nosso fuso horário. Nós temos aí a linha de referência, que é o meridiano de Greenwich, e divide-se aí de 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de rotação, resulta em 15 graus. E a cada 15 graus que a Terra gira, passa-se 1 hora, e a cada uma dessas 24 divisões recebe o nome de fuso horário. Agora, vamos recapitular também o que nós aprendemos agora nessa outra informações sobre a rotação, que é o movimento aí que a Terra, né, faz sobre o seu próprio eixo, e ela origina os dias e noites, possibilita a contagem também das horas. E outro movimento de translação que ele faz ao redor do Sol, que é de 365 dias e 6 horas, nos garantindo aí um ano bissexto a cada 4 anos. Então, essa translação que determina os 365 dias de duração do ano e associada à inclinação do eixo da Terra, origina as alternâncias entre as estações do ano também, define as ondas climáticas. E agora vamos falar sobre o eclipse solar e lunar. Você já viu algum desses? Possivelmente você já viu algum eclipse lunar. E talvez, como eu, é doido para ver um eclipse solar. E o eclipse solar, ele é muito mais raro de acontecer. E a visibilidade dele também, ele é muito difícil de ocorrer sempre em alguns locais, não acontece no mundo todo. E dificilmente ele vai acontecer de forma ampla no país inteiro. Aqui no Brasil é bem difícil de nós conseguirmos visualizar. Mas por quê? Como é que vai funcionar esse eclipse solar? Então, nós aí recebemos a luz do Sol e em alguns raros momentos acontece um alinhamento entre a posição da Lua e do Sol. Então, repare, a luz do Sol está chegando no planeta e ela vai chegar legal ou completa. Aí, de repente, tem um intruso no meio, que é a Lua. E esse intruso é o que nós vemos, já que a Lua fica aqui bem no meio em algumas regiões. Repare que não será em tudo. Em algumas regiões fica exatamente a sombra da Lua. Então, o que nós vemos é aquela sombra. E quando você olha para o Sol e ele vai ficando escuro e mais escuro, e ele fica ali por alguns minutos, realmente é totalmente escuro, não é totalmente escuro. Aí o movimento continua, já que essa Lua, ela está se movendo, aí ela vai saindo da frente, voltando.
a ficar normalmente o Sol. O tempo é muito curto e esse fenômeno ele deve tomar muito cuidado para nós não observarmos o Sol e prejudicarmos a visão, porque os raios UV eles podem queimar as células da nossa retina, levando então aí a cegueira. Nem o eclipse deve ser visto. Para observar, nós precisamos usar um óculos com filtro especial para que não prejudiquemos a nossa visão. Então, repare, esse fenômeno vai acontecer em pontos específicos do nosso planeta. Por isso que não é muito frequente, é difícil ter esse alinhamento exato dos três ao mesmo tempo no ângulo. Então, nunca vai ser para todo mundo. Ao mesmo tempo, o eclipse solar ele é tão interessante pelas mudanças que ele causa. Imagina, está de dia e de repente vira noite, a temperatura cai 2, 3 graus, você sente um friozinho diferente, às vezes o vento ele altera, afinal o vento ele é formado pela diferença de temperatura. Então, como aconteceu uma pequena mudança de temperatura, às vezes para de ventar e depois volta o vento, é muito impactante, muito incrível. Então é muito comum quando tem um local onde vai acontecer esse eclipse solar e atrai multidões de turistas para essa região. Pode acontecer aqui no Brasil, em alguns pontos. Acontece que dá para ver metade ficar meio escuro, depois fica normal, mas é muito interessante. Então, no eclipse solar, eu tenho ali a Lua interrompendo a passagem do Sol, e aí nós vemos aquela sombra da Lua, já que ela está interrompendo a passagem da luz no Sol diretamente no nosso planeta. O eclipse solar temos alguns tipos. Ele pode ser parcial, pode ser também anular e pode ser total. Eu pesquisei e vi que o próximo eclipse solar ele vai acontecer aqui no Brasil no dia 14/10/2023. E aí ele vai poder ser visto aí na região norte, em algumas regiões também, e até nos estados, aí outros estados também, ele vai poder estar sendo visto. Então vamos nos preparar para esse eclipse aí em 2023. E agora nós vamos também falar do eclipse lunar, que é bem mais fácil de ver, né? Acho que você também já tenha visto, ele entra no nosso calendário, e a ocorrência dele é maior. Ele acontece na seguinte forma: é quando a Lua vai ficando escura e mais escura, até que fica ela completamente escura, e depois mais um pouquinho, aí ela volta a clarear depois novamente. Mas por que isso acontece? Quando observamos a Lua da Terra, lembrando que a Lua é um astro sem luz própria, então ele está recebendo a luz do Sol. Só que o eclipse lunar, ele tenta receber a luz do Sol, mas a Terra fica no meio, impedindo a chegada dessa luz. Então a Terra fica ali no meio, e o que chega sobre essa Lua é somente ali uma sombra, então, né? Ela fica escura. E vai ter o eclipse lunar total, em que a Lua fica toda escura, que é quando a Lua está aqui bem na reta da umbra da Terra. E nós chamamos bem na ausência da luz. Só que assim, ela não vai ficar toda escura, mas vai ter uns reflexos do Sol que podem chegar. Porém, ela está escura, mas pode ficar com um tom meio amarelado ou um tom meio avermelhado. Você já ouviu falar da lua de sangue? Então, é esse momento que a lua é cheia e no eclipse, porém, recebendo alguns reflexos indiretos, dependendo da posição que isso vai ocorrer. Então, ela se torna um eclipse aí total. Mas, às vezes, nós temos um eclipse penumbral, porque a lua está posicionada mais para cima e não vai pegar a sombra total correta. Aí fica uma penumbra, vai ficar assim com um pouco de luz, mas ainda escuro. Então, quando a posição da lua está lá em cima, quem olha vê um pouco menos luminosa, de um modo geral. Para ser bem realista, quase não dá para ver, porque ela está iluminada.
Então, não dá para ver muito o que está acontecendo, se é um eclipse, mas nós chamamos assim de penumbral. E às vezes tem um eclipse parcial, que é quando ela está tipo no meio, com parte no penumbral e parte no umbral total, aí ela fica bem escura. Tem pessoas que se não se dá conta no dia, vai olhar e assim achar que é uma lua minguante, que está iluminada só pela metade e não olha mais. Mas se olhasse novamente, iria ver que ela estava toda iluminada ou toda escurecida. Então, eu recomendo para você pesquisar aí as datas e horários dos próximos eclipses lunares e sentar para assistir. Você não pode passar a vida assim sem assistir um eclipse lunar, porque é o fenômeno mais comum e mais fácil de ser observado, justamente pelo conjunto dos movimentos da angulação. Já o solar, ele vai ser um fato mais aí incomum, ocorrendo, pouquíssimas vezes. Recapitulando o que aprendemos, então, o eclipse solar é quando a Lua ela está entre a luz do Sol e a Terra. Então, nós vemos a sombra dessa Lua e acontece raramente em locais específicos. E o eclipse lunar, em que a Lua tenta ser iluminada, mas a Terra fica no meio, impedindo que chegue, então, essa iluminação. O eclipse lunar ele pode ser penumbral, pode ser parcial, e o legal mesmo que é o que nós gostamos, que é o total. Fechamos aí essa parte e agora nós vamos ver uma história muito interessante sobre o eclipse. É uma história que tem na Bíblia em Mateus 24, 29, que ele pergunta: os sinais cósmicos mencionados em Mateus 24, 29 ainda estão para se cumprir? Então, esse eclipse ele também tem na Bíblia dizendo que quando Jesus Cristo voltasse, esse sinal iria acontecer da volta de Jesus, antes iria se cumprir um eclipse. E aí, será que ele já aconteceu? É essa a questão, né? Então, o texto bíblico ele declara que a segunda vinda de Cristo ele seria precedido por um grande terremoto, também por sinais cósmicos no Sol, da Lua, das estrelas que cairiam. E aí os adventistas eles creem que esses sinais se cumpriram respectivamente com um terremoto de Lisboa no dia 1º de novembro de 1755, o escurecimento do Sol e a Lua em cor de sangue em 19 de maio de 1780 e a queda das estrelas que aconteceu na noite de 13 de novembro de 1833. Então, Ellen White, no livro O Grande Conflito, páginas 636 a 637, reconhece que por ocasião da segunda vinda de Cristo, o Sol aparecerá resplandecendo à meia-noite e um grande terremoto abalará a terra. Isso está escrito em Apocalipse 16, 18, mas na mesma obra, nas páginas 304 a 308 e 333 a 334, a senhora White assegura que os sinais cósmicos mencionados especificamente pelo profeta Joel, em Joel 2,31, por Cristo também, em Mateus 24, 29 e em outras passagens, e pelo apóstolo João, em Apocalipse 6, 12 e 13, se cumpriram respectivamente em 1755, em 1780 e 1833. Então, portanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita os eventos ocorridos nessas datas como sendo sinais preditos em Mateus 24, 29. Então, a gente deve ficar esperto e se preparar para essa vinda aí de Jesus. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a Lua e suas fases? E com certeza você já teve alguma curiosidade sobre a Lua e já parou para observá-la. Esse astro, ele fica rodando ao nosso redor e quando nós observamos à noite, ele é uma luz, uma beleza para a mente. E sempre ele trouxe curiosidades aí, muitas lendas, mitos e religiões. E muita coisa envolvia a Lua. Mas afinal, o que compõe a Lua?
ela é feita de rocha como a Terra, ela tem água. Aí nós temos, né, várias fases aí que a Lua tem. E vamos ver agora. A Lua, ela é um planeta satélite da Terra, pois gira à volta aí do Sol. E a Lua capta a luz do Sol e reflete-a para a Terra, dando lugar ao que chamamos luar. Por esse motivo, às vezes podemos vê-la toda ou, na sua maior parte, captando a luz do Sol. Mas outras vezes só podemos ver um pouco ou nada. Então, a Lua, ela a priori, ela tem o seu estado, não tem o seu estado líquido, né, como a Terra, mas ela é rochosa e ela é o nosso satélite. Mas por que satélite, né? Um satélite, como eu li aí, é um astro que gira na órbita do outro. Então a Lua é nosso único satélite natural e é um corpo sem luz. E como ela é iluminada, né? Como a vemos iluminada, então é devido aí à luz que ela recebe do Sol e assim ela reflete para nós. Outra característica da Lua é que ela tem 3 movimentos. E vamos aí ver quais são esses movimentos. A Lua, ela faz o movimento de ao redor do Sol, chamando assim de translação. E ela gira ao redor dela mesma também. Esse movimento, rotação. Em 28 dias, ela faz a chamada também revolução, de 29,5 dias. E como é essa revolução? Essa revolução acontece quando ela faz a translação junto com a gente. E quando a Terra gira ao redor do Sol, e ela gira junto com a gente também. E aí faz a translação, sendo que ela também faz uma rotação girando ao redor dela mesma. Porém, ela faz também uma revolução, gira ao redor de nós. E ela gira ao redor da Terra, então ela não está ali estática, parada. Ela está girando ao redor dela mesma, ao mesmo tempo que ela faz a revolução e gira ao nosso redor, em uma órbita, num caminho elíptico. Não é um círculo, não, mas é um formato elíptico. Então, vamos ter um ponto que ela está mais longe da Terra e que vai ter aquele ponto que ela está mais próxima da Terra. Então, enquanto nós estamos caminhando ao redor do Sol, fazendo a translação, ela, ao mesmo tempo, ela está fazendo a rotação dela e girando ao nosso redor. Então, são 3 movimentos aí. Mas você já reparou no tempo em que ela leva para fazer sua rotação? Enquanto a Terra leva 24 horas em um dia, a rotação dela tem quase um mês. Leva 28 dias girando ao redor dela mesma. O movimento é mais lento e muito mais demorado. Aí, na revolução, o tempo que ela gira ao redor da Terra nessa órbita elíptica é muito similar, de 29, 29,5. Você percebeu que ela é praticamente o mesmo? Aí, isso faz com que ela está girando ao redor da Terra e girando lentamente ao redor de si mesma. E nós acabamos sempre vendo a mesma face da Lua. E quando nós olhamos e vemos o mesmo lado da Lua, você pensa, mas o que tem do outro lado? Lua normalmente, né? Nada muito místico, mas tem um pouco de diferença. O lado que a gente vê, ele tem mais manchas escuras, chamadas mares lunares. Nada relacionado à água, não é maior concentração de ferro ali. E por isso ele tem mais manchas escuras do que o outro lado. Mas a gente vê somente um lado. Mas como nós sabemos, né, que tem o outro lado, por meio dessas sondas aí que chegaram próximo e tiraram fotos. E isso já foi bastante registrado também. Já teve, né, pessoas que foram à Lua. Mas, como ela está se movendo e a Terra também, a forma que nós olhamos para ela, nem sempre nós vamos ver ela toda iluminada, né, no mesmo ângulo aí. Nessa brincadeira, já que a luz vai chegar e a gente vai ver de forma diferente,
estão acontecendo as chamadas fases da Lua. E ela vai, então, nós vamos ver aí esses movimentos, né, nesses slides aí que ela está fazendo, a translação, a rotação, a revolução ao redor da Terra. Mas ela não tem luz própria e nós vemos aí de formas, né, diferentes, como algumas vezes vemos a lua nova, algumas vezes vemos a lua cheia, o quarto minguante, quarto crescente, e de várias formas diferentes aí, porque depende da posição que ela esteja sendo iluminada e do seu ângulo. Já que a luz vai chegar e a gente vai ver de forma diferente, então acontece essas fases chamadas fases da Lua. E no hemisfério sul, porque o Brasil está no hemisfério sul, no meio do planeta, os nossos irmãos do hemisfério norte, eles vão ver a mesma fase da Lua que a gente. Porém, nem sempre eles vão ver da mesma forma, mas as fases da Lua são as mesmas. Se estamos aqui em Lua Nova, já lá nos Estados Unidos também vai ser Lua Nova. Já que aqui nós estamos no quarto crescente, ou chamada só de crescente, lá também vai ser. Mas se você tirar uma foto e pedir para que seu amigo lá dos Estados Unidos também tire uma foto, você vai perceber que a aparência da Lua não é a mesma. Mas por quê? Porque o ângulo que nós estamos do planeta olhando para ela vai ser diferente. Então, quem está na parte de cima vai ver de um ângulo e quem está no meio olhando vai ver de outro ângulo da parte de baixo. Percebendo assim, então vai ficar um pouco diferente, né? E agora nós vamos ver aí as fases da Lua, que aquela fase que nós olhamos para a Lua, na verdade, o ângulo que ela está recebendo a iluminação, mas quando olhamos não conseguimos visualizar ela toda iluminada, porque ela está recebendo luz de cima. Vendo aqui de frente, só vamos ver aquela leve iluminação, a chamada lua nova. Aproximadamente, uma lua para outra, ela leva 7 dias para mudar. Você vai ver aí nos calendários que costumam vir essas informações quando muda a lua. Então, quando eu vejo uma iluminação só pela metade, e aqui nós falamos do hemisfério sul, que é o COD, que quer dizer onde o quarto crescente aparece o C, a lua cheia, o quarto minguante, aparece o D no formato também. O COD é lá no hemisfério norte, quando ele olha a crescente, ele olha, no caso, ele vê, né, como se fosse o D, e quando ele olha a minguante, ele vê como se fosse o C. Então, muito cuidado, às vezes, para na hora da avaliação, você tem que saber se é o hemisfério sul ou o hemisfério norte da Lua que está sendo perguntado. Então, quando tem uma banda só dela, que foi iluminada, então eu falo que é a Lua quarto crescente ou crescente. E aí vai ter aquela lua linda que a gente ama ver, que é quando a lua está de frente, toda iluminada, clarona, que é a lua cheia. E se eu tenho, então, essa outra banda iluminada, eu chamo ela de quarto minguante, ou simplesmente minguante. Então, vemos que, de forma diferente, a depender da posição que estamos da Terra. Então, você entendeu quais são as fases da Lua e as características da Lua e seus movimentos? É bem fácil, né? E já vimos sobre aí os movimentos, as fases da Lua, mas você sabia que nosso satélite natural interfere também no movimento de subida e descida da água? É o que chamamos de efeito de maré. E vamos conhecer melhor agora. Como já vimos, a Terra ela faz a translação girando ao redor do Sol e a Lua faz a revolução girando ao redor da Terra. Nós sabemos que esses movimentos acontecem devido à gravidade desses astros, mas a gravidade vai além da órbita. Ela pode
ser vista atuando na terra, nos rios, nos mares e principalmente nas águas do oceano. A gravidade do Sol e da Lua agem como se puxassem a água da Terra. Mesmo o Sol sendo maior, a Lua tem mais interferência por estar mais perto da Terra. E essa interferência faz com que a água se levante, produzindo o que chamamos de maré alta. Graças ao efeito de rotação da Terra diariamente, temos duas marés altas por dia. Uma provocada pela gravidade dos astros e a outra compensação da gravidade da Terra. As fases da Lua também elas influenciam aí na elevação das águas. Na Lua nova mesmo, nós temos que a Terra está alinhada, o Sol e a Lua estão na mesma direção, a força de atração é somada, causando aí a elevação da maré na Lua nova. E quando a Lua é crescente, ela fica ao leste do Sol, nessa fase a gravitação da Lua se opõe à gravitação do Sol. Como a Lua está mais próxima da Terra, o Sol ele não consegue anular totalmente a força gravitacional da Lua. E a maré apresenta ligeiramente elevação. Mas, na Lua cheia, o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados novamente. Só que agora a Terra está entre o Sol e a Lua. A atração causa grandes elevações das marés. E quando a Lua nova está no quarto minguante, ela está a oeste do Sol. A atração é quase nula, causando a menor elevação da maré. E aí, temos esse slide mostrando que as marés vivas, né, são aí a Lua nova e na Lua cheia. E as marés mortas que são as baixas, né, na Lua minguante e no quarto crescente. Parece que o efeito da maré ele é um verdadeiro cabo de guerra. É efeito da gravidade. Influencia nas fases da Lua sobre a altura da maré, como está no slide. E aí, quando o Sol e a Lua estão alinhados, as marés produzidas pelo Sol e pela Lua coincidem. E aí, aumentam a maré. E já quando a Lua está ao meio caminho entre a nova e a cheia, em ambos os lados, as marés provocadas pela Lua e pelo Sol anulam-se parcialmente. E aí não tem, né, uma grande maré. Para completarmos o assunto, nós vamos agora falar um pouco sobre os pontos cardeais, que são muito importantes para nos ajudar a localizar, nos orientar aí para que nós possamos ir de um lugar para outro, de frente para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para não ficarmos perdidos ou, né, nessas direções. Então, eu vou explicar para vocês agora sobre os 4 pontos cardeais, que são o norte, o sul, o leste e o oeste. Sabia que esses pontos ajudaram muito nas grandes navegações no período colonial, em guerra, além de auxiliar também nas trilhas, nas competições de ralis e em várias atividades. Então, esses pontos cardeais são muito importantes. Olha que legal! Através do Sol é possível identificar aí os nossos pontos cardeais. E para isso, você vai esticar, vai ficar em pé e esticar o braço direito para a direção em que o Sol nasce. E pronto, você encontrará aí o ponto leste. E em seguida, vai esticar o seu braço esquerdo, que fica do lado do coração, para outra direção, que é o ponto oeste, o que é aí onde o Sol se põe. E o norte está à sua frente e o sul está atrás de você. Uma curiosidade, no decorrer, né, aí do ano, o Sol nasce em pontos diferentes. Então, você vai se basear onde nasce o Sol
né, que será o leste, e o oeste, onde o sol se põe. Mas aí se tiver em um dia nublado e você não tiver como aí se orientar, né, porque não tem sol, né, como é que você vai se orientar? E se tiver sem estrela também no céu para você, se estiver chovendo, ou se for noite, não tiver, como você se orientar? Como é que você vai achar isso? Então, foi criada a bússola, né? Ele é um instrumento muito importante e especialmente para guiar aí os navegantes, essas bússolas. Não sei se você já viu, se já teve alguma bússola, mas ela aí indica, né, os pontos, e ela é muito importante aí para a hora que você estiver na floresta, para se indicar a direção, também para explorar as florestas, onde obviamente não há ali placas, né, indicando placas de direção. E a bússola, ela tem esses ponteiros magnéticos aí que ele se move sempre apontando para a direção do norte. Por isso é possível traçar a rota de viagem, porque ele sempre aponta aí para o norte. E esse aparelho, ele indica os pontos aí cardeais e colaterais também. E aí, como está no slide mostrando, nós temos 4 pontos cardeais, que são aí o norte, o sul, o leste, o oeste, e os também colaterais, que são o nordeste, que fica ali bem no meio entre o norte e o leste, depois o sudeste, que fica entre o leste e o sul, o noroeste, que fica entre o norte e o oeste, e o sudoeste, que fica bem no meio do oeste e do sul. Esse símbolo, né, que tem na bússola, ele provavelmente você já viu em vários livros ou pela internet, e ele chama Rosa dos Ventos. E ele tem esse nome porque é muito parecido com uma flor, as suas pontas, e elas indicam cada um dos pontos aí cardeais também, e ele é muito parecido com uma flor. Além de nós nos orientarmos pelo sol, pelas estrelas e também pela bússola, com a chegada da tecnologia moderna, veio a extraordinária invenção dos mapas digitais, com recursos de GPS, de bússolas digitais, eletrônicas, com uma boa precisão aí, e que aí ela parte indicando a parte aí do planeta, você está mostrando os melhores caminhos para se chegar a algum lugar. Você também pode usar o GPS dirigindo ou algum aplicativo de celular também, usar o Google Maps ou o Waze para se orientar nesse caminho que você vai. Então, vamos agora recapitular esse assunto. O que nós aprendemos, que temos aí 4 pontos cardeais, que fica em cima fica o norte, embaixo fica o sul, na direita o leste, na esquerda o oeste, e também temos os colaterais também, que tem aí o nordeste, o sudeste, o noroeste, o sudoeste, e que podemos usar a nossa bússola e o GPS para nos orientarmos aí nas florestas, nas navegações, e que o bom, né, que a gente possa ser bem orientado e não esquecer de andar sempre bem acompanhado, né, para não se perder e ter maiores prejuízos. Agora eu vou mostrar uma música para vocês que é uma música dos planetas aí, que a NASA descobriu que os planetas, eles produzem alguns sons, e inclusive descobriram que esse planeta aí, o planeta não, eles descobriram uma estrela anã vermelha, fria. Ela foi descoberta e
ela emite alguns sons. Ela foi descoberta em 2017 e ela fica a 39 anos-luz, então é muito longe. Mas ela foi aí descoberta e ela emite uma música, na verdade, muito legal. E aí nós vamos ouvir essa música agora para vocês verem como esse som que o planeta emite é muito interessante. Então, pessoal, nós vimos várias coisas sobre o nosso sistema solar, sobre a Terra e sobre o Sol, que é muito importante para o ser humano, proporcionando assim vários benefícios, como o Sol, né, ele proporciona a absorção da vitamina D no nosso organismo e também nas plantas, aí sendo responsável pela fotossíntese das mesmas. A Lua também é muito importante para as marés, os meios de orientação que nós temos. Então tudo é muito aí de grande valia para a nossa vida. Nós fechamos agora a nossa aula e até a próxima. Fiquem com Deus.